Feche os seus olhos agora, aquieta o seu coração. Nós vamos falar com o Senhor aquilo que Ele quer fluir sobre as nossas vidas nesta tarde. Amém, Pai. Nós te louvamos, nós engrandecemos o Teu nome, por esta tarde tão especial, por podermos estarmos aqui reunidas. Nós queremos te agradecer por esta oportunidade, Pai. Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bom, Pai. Como o Senhor tem cuidado de nós, como a Tua misericórdia tem estado sobre as nossas vidas, e a Tua bondade tem nos seguido a cada dia. O Senhor tem sido aquele que tem provido sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigada. Há mulheres aqui, Senhor, cada uma com a sua circunstância, cada uma, Senhor, passando por um momento que precisa de algo, Pai, mas elas separaram esse tempo para estar aqui. E, Senhor, que isso não seja roubado delas, mas que elas possam ir além, que elas possam ser tocadas, abençoadas, Pai, de uma forma sobrenatural. Abençoa a família de cada uma aqui, Senhor, representada, em nome de Jesus. E nesta tarde, Pai, nós pedimos que o Senhor dê ordem aos Teus anjos para estarem trabalhando já a favor dessas mulheres, todas que estão aqui, seja jovem, seja casada, Pai. Oh, em nome de Jesus, que os Seus anjos, já, Senhor, se movimentem para, Senhor, vir, Senhor, em favor das Tuas filhas, porque elas decidiram estar aqui, Pai. Elas decidiram parar um momento para estar em comunhão à mesa, contigo, com o Teu povo, com o corpo, e nós te agradecemos por isso. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha trabalhar de uma forma sobrenatural, porque nós precisamos compreender o Teu propósito nas nossas vidas. Abençoamos aquelas que estarão assistindo, Senhor, também, que a Tua presença seja abundante, que elas sejam tocadas, que as casas delas possam ser abençoadas. E eu declaro sobre todas essas mulheres, Pai, tanto aqui como as que estarão assistindo, todas serão agentes de milagres. Aonde elas andarem, Senhor, seja onde elas estiverem, nós cremos, Senhor, no fluir sobrenatural da Tua presença, para que elas possam ser um canal para tocar, Senhor, vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Sabe, nós, todas nós precisamos tanto estarmos disponíveis. Eu ouvi uma história bem legal de um rapaz. Ele disse que a mãe dele já tinha falecido há alguns anos, e ele foi num restaurante tomar um café da tarde, estava lá sentado, tomando aquele café, e de repente ele lembrou da mãe dele. E deu aquela saudade, aquele café, aquele bolo ali, ele tomando naquele lugar. De repente chegou duas mulheres, duas senhoras, e sentaram-se, próximo a ele. E ele olhou elas, e elas duas ali, e ele observou as duas, aquelas mulheres lembravam a mãe dele. E aí ele falou, nossa, se a minha mãe estivesse aqui, ela estava assim, com a idade delas, estava assim com esse vigor, estaria aqui também, porque minha mãe gostava de sair, de tomar um cafezinho. E de repente ele falou assim, olhou para elas e viu como se fosse a mãe dele. E aí ele chegou, levantou da mesa, e chegou até elas, falou, com licença, vocês estão aqui à tarde, vieram tomar um café, e eu gostaria de perguntar, vocês aceitam que eu pague o café de vocês hoje? Porque vocês parecem muito com a minha mãe. Mas, infelizmente, minha mãe não está mais comigo. E uma delas começou a chorar e ficou em pé. E perguntou para ele, quantos anos você tem? E ele falou. E ela falou, eu posso te dar um abraço? Porque o meu filho, ele morreu esses dias. E ele tinha a sua idade. E aí eles se abraçaram. Então, isso, ele sentiu, olhou para aquelas mulheres. E ele falou, eu quero abençoá-las, porque lembrou a mãe dele. E uma delas estava precisando de um carinho, de um abraço, de uma palavra. Por quê? Porque o filho dela havia falecido. E para uma mãe, quando o filho falece, é bem difícil. Porque o normal, sempre é a mãe antes dos filhos. Então, queridas, aonde nós estivermos, seja qual for a situação que você estiver, não importa, você sempre pode ser bênção para alguém. Amém? Dando um sorriso, falando um bom dia, olhando, observando. Às vezes você está no médico, vê aquela mulher meio angustiada, porque nós todas vamos no médico, e no médico é muito bom, gente? Você fica naquela sala de espera, e o médico demora para atender, É tão bom isso aí. E aí você pode, de repente, do que você olha ali alguém, você pode tocar, uma pessoa com uma fala,
Não uma fala para começar a criticar, nossa, que demora, ai, não estou aguentando. Mas uma fala assim, tudo bem, como vai? Muito prazer, eu sou fulana, né? Tal. E conversar uma conversa boa, saudável, gostosa, que de repente pode abençoar aquela pessoa, amém? Não só no médico, mas por onde nós andarmos. Então, que você possa entender isso no seu coração. Nós podemos ser agente de milagres para alguém, amém? Porque nós temos a vida de Deus, né? Tem uma canção que fala isso, eu tenho a vida de Deus. E nós temos a vida de Deus, amadas. Como é bom isso, né? Graças a Deus, aleluia. Vamos lá, deixa eu anotar aqui. E nós vamos, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Em Provérbios, capítulo 17. A palavra de hoje, que o Senhor colocou no meu coração, nesse tempo, né, nós temos falado isso, esse tempo de pandemia, esse tempo, né, de 2020, essa oportunidade que nós estamos vivendo, e oportunidade, né, ela, independente do que seja, pode ser até uma crise, mas é uma oportunidade para nós, amém? Então, esse processo, ninguém esperava, né, nós já temos falado isso, ninguém, né, se alguém aqui falasse para você, 2020 você pula, hein, porque vai acontecer a pandemia, o negócio vai ser sério, não ia dar, né? Para nós. E se você soubesse que ia acontecer isso esse ano, como é que você estaria antes de saber? Né? Você não estaria preocupada, como a pastora Edna falou, né? Ansiosa, né? Assim, imaginando, nossa, isso e aquilo. Mas Deus, Ele faz com que nós venhamos aprender a descansarmos, né? Descansarmos, porque a ansiedade é você estar, né? Passando por uma situação ali que Deus fala, lance a tua ansiedade sobre mim. Amém? Tanto a ansiedade como a preocupação. E a preocupação é você se preocupar antes do tempo. Você fica, né, antes do tempo ali, ocupada com algo que nem aconteceu. Ok? Então, nesse momento, nesse tempo, Deus tem coisas preciosas para nós. E hoje, o que o Senhor quer liberar para o seu coração, e Ele liberou para o meu, a palavra é alicerce perfeito. Ok? Você que está anotando? Alicerce perfeito. Quem sabe o que é um alicerce? Né? Pastora Sandra está dizendo aqui que agora ela sabe muito. Nós estamos construindo, né? Estamos em fase de construção, Deus tem nos abençoado. Na pandemia, nós estamos construindo a nossa casa, né? E a pastora Sandra vai começar o ano que vem, mas já teve algumas coisas lá de uns alicerces, né? E é sério, né, gente? Alicerce, você gasta bem. Por que você tem que fazer um alicerce perfeito numa casa? Amém? Por que precisa existir um alicerce perfeito? Senão vai acontecer o quê? Vai desabar, né? A sua casa vai desabar. Ok? Nós precisamos ter um alicerce perfeito na nossa casa natural, né? Ainda mais se tem 2 andares, 3 andares, né? Precisa ter um alicerce perfeito. Senão, o negócio desanda. E na nossa vida espiritual também, queridas, precisa disso. Fala para a pessoa que está do teu lado. Precisamos, na nossa vida espiritual, de um alicerce perfeito. Tem até uma canção, né, que fala isso, né? Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Ok? Então a casa precisa de um bom alicerce, um bom fundamento. E nesta tarde, Deus quer dizer isso para você. Eu preciso ser o seu alicerce. Amém? Deus precisa ser o seu alicerce. Primeiramente na sua vida, como mulher. Amém? Você precisa estar com a sua casa espiritual bem alicerçada em Deus. E depois, né, o seu casamento precisa estar alicerçado, ok? Os seus filhos precisam estar alicerçados, a sua vida ministerial precisa estar alicerçada, porque todas nós, Deus tem um propósito para as nossas vidas, tá? Então vamos lá, Provérbios, todas encontraram aí? Estão prestando atenção?
Não deixa que nada distraia você, tá? E se a sua amiga quiser falar com você, você fala, ó, agora eu não posso falar com você, não. Agora eu estou ocupada. Amém? Ok? Vamos lá. Provérbios 17, versículo 14. Eu vou ler na versão King James, atualizada. E diz assim: o início de um desentendimento é como a primeira rachadura em uma enorme represa. Por isso, resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme em uma contenda destruidora. Então, o início de um desentendimento é como a primeira rachadura em uma enorme represa. Dependendo da versão aí, tá? Eu vou ler em outra versão aqui, diz assim: começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Queridos, vocês lembram lá de Brumadinho? Quantos lembram de Brumadinho? Lá em Minas Gerais, a barragem que estourou. Aconteceu o quê? Uma catástrofe, né? Acabou com famílias, com sonhos, né? Tudo, gente, destruiu. Não destruiu uma família, destruiu um povo, uma cidade. Nossa, não tem nem explicação, ok? E esse texto diz aqui, o início de um desentendimento, né, o início de uma contenda, é como a primeira rachadura em uma enorme represa, numa enorme barragem. Se ali tivesse descoberto no início o que né, poderia acontecer, aquele povo não teria passado o que passaram. Vocês concordam? Ok? Então aqui, o escritor de Provérbios, ele está dizendo, se você, né, descobrir ali, rapidinho, aquela rachadura, tudo se resolve. O início de um desentendimento é como a primeira rachadura, aquela primeira rachadurinhazinha ali. Por isso, resolva pacificamente toda a questão antes que transforme numa contenda destruidora. E o que o Senhor trouxe para mim, esse versículo, esse texto, queridas, é o seguinte, né? Dependendo aí da versão, fala disputa, discórdia, o início de um desentendimento, o início de uma disputa, o início de uma discórdia vai causar problema. Vai ser simples, mas vai causar problema, e você precisa resolver logo. Se você não resolver, vai trazer uma destruição. E como é que você vai resolver? Você vai resolver com paz, ok? E o que é isso? O que é discórdia, queridas? Discórdia, você está ali discordando daquilo, né? Um fala uma coisa e você está falando outra. E aí fica aquele, não é eu, é você, é eu, é você, é eu, né? Ok? Uma discórdia, o que é? Uma controvérsia. O que é uma controvérsia? Uma discussão sobre um tema ou uma opinião que são debatidas de pensamentos opostos, tá? Uma constatação. Você está se opondo. Então, uma disputa, uma discórdia, uma controvérsia, uma constatação, tudo isso, né, é a mesma palavra em si, com seus significados, mas algo assim vai dar problema. Precisa ser resolvido rapidamente. Precisa entrar a paz rapidamente. Porque o que seria mínimo vai trazer um estrago grande. E o que o Espírito Santo trouxe para mim nesse texto? Ele trouxe para mim o seguinte: olha, você precisa passar para as mulheres que elas precisam parar de discordar daquilo que eu tenho para elas. Amém? Nós precisamos parar de discordar do Espírito Santo. Precisamos parar de ficar contestando o que o Espírito Santo está falando para nós. Amém? Nós precisamos parar de discordarmos da palavra. E muitas vezes, pastora, jamais eu discordo da palavra. Jamais eu discordo do Espírito Santo. Né? E o pastor Celso ministrou semana passada, domingo, sobre o quê? Sobre a maturidade. Amém? Maturidade. Quando nós somos meninos, nós não temos maturidade, nós somos inconstantes, certo?
Mas você, em meio às circunstâncias, você vai aprendendo que você precisa ter, uma direção específica. E você precisa aprender que quem vai coordenar a sua vida é Deus. Amém? Porque não dá para Deus dar algo para uma criança. Lógico que Deus abençoa crianças. Ele abençoou Samuel quando criança, e outros homens quando criança, mas Deus escolheu, e eles foram treinados até o momento que eles puderam cumprir o propósito de Deus. Amém? E Ele nos escolheu antes do ventre da nossa mãe. Ok, mulheres? Amém? Então você é escolhida por quem? Por Deus. João, capítulo 15, versículo 16, fala: não foi você que escolheu Deus, mas foi Deus que escolheu você. Você concorda com isso? Olha que lindas. Todo mundo concordando, Quem escolheu você? Deus, para cumprir o propósito seu. O que ele fala lá? Para cumprir o propósito dele. Amém? Como é que você está? Vai pensando aí, tá? Como é que você está em relação a isso, para você entender que nós vivemos em controvérsias com Deus. Nós contestamos com Deus. Porque se Ele diz, eu escolhi você desde o ventre da sua mãe, Jeremias também, capítulo 1, versículo 5, fala isso. No ventre da sua mãe, eu te escolhi. Amém? Gálatas também, Efésios, capítulo 1, versículo 4, também fala sobre isso. Que Ele nos escolheu, que Ele tinha um propósito para a nossa vida. Amém, mulheres? Então Deus escolheu você, Ele tem um propósito para você, e Ele quer levar você além, Ele quer levar você para o propósito original dEle. Ok? Até aí deu para entender? Amém. E aí nós estamos dizendo que nós muitas vezes não discordamos de Deus, não contestamos com Deus, que é o quê? Colocar uma oposição, se opor àquilo que Ele está colocando. Amém? Nós estamos muito espirituais, glória a Deus, aleluia. Deus é tremendo, somos todas mulheres cheias de Espírito, Deuteronômio capítulo 21, versículo 19, como eu falei para você, Deus escolheu você, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua casa. E Deuteronômio capítulo 21, versículo 19, ele diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Por quê? Porque o ser humano mente, ok? E o ser humano, na mesma hora que ele decide, ele já se arrepende muitas vezes. Só que Deus não é assim. Amém? Então, se Deus não se arrepende, Ele não mente, Ele está sendo verdadeiro quando Ele fala que Ele te escolheu. Ok? Ele te escolheu e Ele ama você. Ok? Ele ama você, então Ele aceita você como você é. Ok? E aceitando você, Ele tem prazer na sua vida. Amém? Então guarde isso. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Tá? Você é fruto do sonho de Deus. Você está debaixo do propósito de Deus. Em nome de Jesus. Nós não podemos esquecer disso. Amém, mulheres? Mas Gálatas capítulo 5, versículo 1, é um versículo maravilhoso. E a minha vida, a sua vida, a maior parte do tempo, nós estamos, discordando de Deus. A maior parte do tempo, nós estamos ali fazendo constentação com Ele, se opondo ao que Ele está colocando para nós. E Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: esteja firme na liberdade em que Cristo te libertou. Não volte a estar debaixo da escravidão. Amém? Esteja firme naquilo que Deus te libertou através de Jesus. Ok? Então, nós declaramos Jesus. Jesus é aquele que pagou um preço e nós pertencemos ao Pai. Através de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Nós podemos nos comunicar com o Senhor. E a palavra fala que o sangue de Jesus Cristo, mediante aquilo que nós erramos, porque nós erramos o alvo todo dia. E quando você reconhece isso, a palavra fala que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Amém, queridas?
em nome de Jesus. Mas Gálatas fala, esteja firme na liberdade com que Cristo te libertou. Se ele está falando liberdade, é porque antes você era o quê? Escrava. Quantos aqui você reconhece que você era escrava? Amém, queridas? Nós éramos escravas. Escravas do mundo, escravas de Satanás, porque a palavra fala que nós éramos inimigas de Deus. Até nós fazermos, as pazes com Deus. Até nós falarmos, não, Deus, eu quero que o Senhor cuide da minha vida. Quantas vezes nós vemos por aí as pessoas falando, não, Deus cuida de mim. Não, Deus é muito bom. Ah, Deus faz isso. Ai, Deus isso, Deus aquilo. Sim, Deus cuida de você, Deus é muito bom. Deus, Ele manda os anjos dele ao seu favor. São inúmeras coisas. Mas, enquanto nós não temos uma aliança com Ele, e nós falarmos, não, eu quero que Deus faça a vontade dele na minha vida, enquanto nós não fazemos essa aliança, nós estamos falando que servimos a Deus, mas nós estamos sendo dominados pelas forças das trevas, pelas coisas deste mundo. Você está aqui, você está declarando que você ama a Deus, que você quer Deus, mas a sua postura está no reino das trevas. E aí, quando nós nos aliançamos com Deus, nós passamos para cá. Amém? Passamos para o reino da luz. Só que a nossa mente, ela estava condicionada a quê? Ao reino das trevas. E a nossa mente, ela muitas vezes se torna um cárcere mental. O que é um cárcere? Uma prisão. Ok? Por isso, Gálatas, o escritor de Gálatas, apóstolo Paulo declara, esteja firme na liberdade que Cristo te libertou. Não volte a ser escrava. Mas muitas vezes nós estamos em Deus, mas nós estamos com a nossa mente escrava. Quantas pessoas, ainda não têm aliança com Deus, e elas estão o quê? A bebida domina elas, o cigarro domina elas, a sensualidade domina elas, a mentira, as obras da carne, que está em Gálatas capítulo 5, onde fala das obras da carne, a mentira, a impureza, a ira, a discórdia, a prostituição, a lascívia, a confusão, a fofoca, a inveja, tudo isso é obra da carne. E faz parte do mundo que nós viemos. Amém? Nós viemos desse mundo. Nós convivimos com isso. E Deus nos traz para o reino do Filho do seu amor. E estamos no reino de Deus, mas não conseguimos muitas vezes ter a postura correta, porque nós estamos com a nossa mente em cárcere. E o Senhor, Ele quer libertar a nossa mente, amém, queridas? Efésios, agora vamos para Efésios. Então, Provérbios fala, nós não podemos viver em desentendimento com Deus, em nome de Jesus. Se ainda no seu coração, a sua mente ainda tem se rendida a coisas do inferno, Deus tem falado para você coisa extraordinária, mas a sua mente ainda tem se rendido a coisas do inferno, seja quebrado nesta tarde em nome de Jesus. Porque não pode, não dá, não tem como você, Deus está dizendo para você que Ele tem algo para você, e você viver em discórdia com Ele. Não tem como você ter uma vida abençoada. Não tem como você viver aquilo que Deus tem para você. Lutas você vai ter? Vai ter sempre. Amém? Nós vamos sempre ter lutas. Mas a nossa garantia é que Deus está conosco. Ele nos dá estratégia a cada dia para nós vencermos e para nós rompermos as guerras. Amém, queridos? O Senhor nos capacita. O Senhor nos dá discernimento. Ele nos dá sabedoria. Amém? Ele traz a vida para nós. Mas se nós não estivermos atentas, nós ficamos com a nossa mente ainda debaixo daquele cárcere. Então, Efésios, capítulo 5. Vamos lá. Não, perdão, Gálatas. É que é Gálatas, Efésios. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. O apóstolo Paulo diz assim: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo algum vocês satisfarão os desejos da carne. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ok, queridas? Então aqui é aquilo que eu falei.
Não dá. Desentendimento entre a carne e o espírito não dá. Você tem que estar em espírito, amém? Como é que você vai ter que estar em espírito? Você tem que estar em Deus. Você tem que batalhar. Você tem que se alicerçar em Deus. Em nome de Jesus. A sua postura precisa ser a postura do mundo real. Amém? Nós temos o mundo que nós vivemos, esse mundo natural, mas a nossa postura tem que estar no mundo real que pertence a nós. Aonde nós pertencemos? Ao mundo de Deus, ao reino de Deus. Amém? O pastor falou sobre a águia. Queridas, a águia ela faz todo aquele processo, sim. Quando ela quer casar, ela vai escolher, né, o marido dela, o pastor falou tudo lá. E depois o processo da águia ajudar o filhinho, o bebezinho, a águiazinha, e vai dando comidinha, chega uma hora, você não vai ficar mais aí não. E eles começam a forçar para aquela águiazinha sair do ninho e aprender a se virar, a voar. Amém? Eu pergunto para você, você acha que a águia ela tem crise, né? Levantar, não. Quem eu sou? Onde estou? Quem sou eu? Né? A águia sabe que ela é águia. Amém, queridas? A águia sabe que ela é águia. Isaías fala isso. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças como as águias. Subirão e não se cansarão. Amém? Porque a águia é águia. E a águia foi feita para quê? Para voar em lugares altos. Ela dá voos rasantes, né? Mas depois ela, amém? E quando a tempestade vem, a águia olha a tempestade, ela não faz igual os demais pássaros, vai procurar um lugar para ela se esconder. Quando ela vê a tempestade, ela enfrenta a tempestade, ela vai e ela passa pela tempestade. Ela fica acima da tempestade, porque ela aprendeu e ela é águia. Amém? Então, nesse ano de 2020, Deus está levantando águias aqui, em nome de Jesus. Em meio a toda a tempestade que você viveu nesse ano, e tantos outros anos também, o Senhor está se movendo sobre a tua vida. Porque agora é o tempo de você entender, eu sou do Senhor. Amém? Eu vou conseguir andar em espírito. Eu vou entender a verdade de Deus para a minha vida. Eu vou me alicerçar naquilo que Deus tem para mim. Amém, mulheres? Em nome de Jesus, chega do inimigo, né? Prevalecer sobre a sua vida. Chega de você dar papinha para Satanás. Amém? O que é papinha para Satanás? Que papinha é essa que nós damos para ele? Andando na carne. Porque o diabo gosta de quê? Carne. Não é carne não, né? O diabo, ele se alimenta quando nós estamos andando na carne. Amém? Quando nós estamos sendo, né, mulheres carnais. Ele vai engordando, né? Engordando. Até o pessoal fala muito que em Apocalipse já existe um dragão, né? Em Gênesis era a serpente que enganou a Eva. Em Apocalipse ele já está um dragão. Então quem é que deu tanta papinha para ele virar dragão? Satanás, ele se alimenta disso, queridas. De quanto mais nós andarmos nas obras da carne. As obras da carne, em Gálatas 5,19, ela diz o seguinte, ora, as obras da carne são manifestada imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, confusão, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tantas outras coisas. Uma coisa que graças a Deus aqui está falando, mas nós mulheres não temos isso de jeito nenhum. A ira, né? Ninguém é ira. Olha que paz. Tanta mulher aqui, olha que as mulheres calmas, não se ira com nada, olha que coisa maravilhosa, né? Discórdia, dentro de casa também você não discorda do marido de nadiquinha de nada, né? Aí o filho chega da escola, mãe, a professora, o quê? Não, opa, eu não discordo, opa, né? Você não discorda de nada da sua professora, do seu filho. Você vai no mercado, as coisas acontecem, você está sempre aquela paz. Você não se ira, você não entra em discórdia, não entra em confusão. Mulher é um negócio maravilhoso, não é não, gente? Não é lindo ser mulher? Graças a Deus nós não temos isso, nem ira, nem discórdia, nem confusão. Né? Somos maravilhosos. Vocês percebem? Isso aqui é obra da carne. E todas as vezes que vem as coisas
né, para mexer com você, lembra da águia. Opa, a águia deixa o bebê ali no ninho, e aí ela sai de perto, e ele tem que sair do ninho, ele tem que crescer. Então, Senhor, eu preciso crescer, eu preciso me libertar, eu preciso sair dessa ira, eu preciso sair dessa discórdia, dessa confusão, né? Eu preciso sair dessa inimizade, porque também inimizade com a gente não existe. Às vezes você quer que o filho faz uma coisa, não faz, você vira a cara, fica 3, 4 dias sem falar com o filho, né? Enquanto você ou o marido, né? Todas essas coisinhas pega a gente. Amém, amados? Eu estou falando isso porque eu sou mulher e eu já vivi isso, tá? Já vivi com a tromba, né, de elefante, aquela tromba, né, que o marido pergunta: o que você tem? Nada. Como nada? Nada. Mas o que é isso? Nada? Nada é nada. Aí se ele insistir, aí você pega o caminhão, né? Aqueles caminhão que tem, não tem aqueles caminhão que são enormes, tem 3 compartimentos, né? Que você olha assim e fala: nossa, onde vai isso? Aí você pega aqueles 3 compartimentos em cima do esposo, né? Graças a Deus vocês não fizeram isso, só eu que fazia, tá? Amém? Então, querida, as obras da carne, ela é isso, o inimigo se alimenta dessas coisas. E ele já sabe como pegar você. Por quê? Porque você está com sua mente um cárcere mental. A sua mente está aprisionada a certas coisas. Mas a palavra fala que você precisa estar no Espírito. Você precisa entender que você é uma mulher espiritual. Nós precisamos entender que nós somos mulheres espirituais. Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatas, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Amém? Você concorda com isso? Os dias são maus, queridas. Então nós precisamos viver não insensatas, mas sábias. E o versículo 18, parte B, ele fala, né? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém? Então ele fala: enchei-vos do Espírito, não se embriague com vinho em que há contenda. Porque a pessoa que bebe, né? Ela bebe 1, bebe 2, daqui a pouco ela vai arrumando confusão, né? As pessoas que bebem. Então ele está usando esse exemplo aqui. Se você estiver desfocada, você vai arrumar confusão. Mas você precisa se encher do Espírito. Nós precisamos nos encher do Espírito, em nome de Jesus. E eu quero dizer aqui para você, ó, para você que está anotando, na luta da carne, o inimigo que você poupar, vai ser este mesmo que vai te destruir. Na luta da carne o quê? Você, mulher, pessoa, você está aqui viva, né? Porque aqui não tem ninguém morta, estamos todos vivas, tá? Então, na nossa luta, mulher aqui que estamos na luta, o inimigo que nós pouparmos em nós, ele vai ser aquilo que vai nos destruir. Se você falar assim: não, eu também não sou irada desse jeito, não, também não é desse jeito, não. Não, eu iro, mas eu estou com a razão. Eu preciso te contar como é que é o negócio aí. Vem cá que eu vou te explicar, né? Não, peraí, gente. Mas também, e a gente vai, se você deixar isso, queridas, e aí vem, né, a pessoa vai orientar para você sobre o filho, o Espírito Santo vai falar para você como você vai lidar com o seu filho, e aí você pega e, né, Espírito Santo, você não está entendendo, você não sabe quem é meu filho, Espírito Santo. Você é o Espírito Santo, mas eu preciso te falar uma coisa. Eu sou a mãe. Eu que pari. Eu que sei o que eu vivi os 9 meses. Eu bem sei quantas noites eu passei acordado. Eu bem sei quantas lágrimas eu derramei. Eu bem sei isso, Espírito Santo. Então, eu vou dizer para você uma coisa. Eu sei o que eu estou fazendo. Não é assim, gente? Né? Com essa teimosia sua, você vai acabar sendo destruída. Porque o Espírito Santo, a palavra fala que ele é o Espírito da verdade. Amém?
Com todas as experiências que você tem de mãe, do primeiro, do segundo, você já teve 10. Ou se você não teve filho nenhum, mas você criou todos os seus sobrinhos, você tem experiência. Ou você não tem experiência, mas você criou todos os seus irmãos. Né? Não tive filho, não tenho sobrinho, mas tenho um monte de irmãos, criei meus irmãos. Com todas as experiências possíveis, o Espírito Santo continua sendo a verdade absoluta. Amém? Com toda a experiência que você tem no seu casamento, que você viu seu pai, sua mãe, tudo que eles passaram, você fala, eu não vou viver isso, jamais. Eu não vou ser igual a minha mãe. Né? O quê? Ser igual a minha avó? Igual essa vizinha? Jamais. Eu vou ser diferente, porque eu agora estou vivida, estou experiente, estudei mais, estou antenada. Imagina, vou... A palavra fala que quem edifica a casa é o Espírito Santo através da sabedoria. Amém, mulheres? Então o Espírito Santo continua falando a verdade, ele continua sendo a verdade, a palavra de Deus continua sendo a verdade. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele sabe todas as coisas ao seu respeito. Ele sabe como te orientar a respeito das suas finanças, das finanças da sua casa, a respeito do seu marido, a respeito dos seus filhos, a respeito da sua saúde, a respeito do seu trabalho, a respeito do seu ministério, a respeito de tudo da sua vida. Ele sabe como te orientar, porque é Ele que tem a verdade. E a palavra fala que é Ele que nos convence. Amém? Não é você que vai convencer seu filho. Não é você que vai convencer seu marido. Não é você que vai convencer sua mãe ou seu pai. Não é você que vai convencer o pastor. Não! Gente, quem convence é o Espírito Santo. Amém? Você está tendo uma luta que já perdeu. Né? Por quê? Se você está aqui poupando isso em você, isso vai te destruir. Nós precisamos, queridas, entender isso. Amém? Entendermos, eu preciso ficar com a palavra de Deus. Eu preciso ficar com a palavra de Deus, porque Deus é tremendo. Amém, queridas? E em meio a isso, em meio a essa luta, né, que nós temos, então muitas vezes pode ser a dúvida, pode ser a incredulidade, pode ser a indiferença, pode ser insegurança, pode ser ansiedade, pode ser desesperança. Coisas que você está aí cuidando, guardando com você. Se fica com aquela conversa, não sei bem não. Eu fui no culto, o pastor falou, o que vai fazer, que Deus vai fazer no meu marido, mas eu não sei bem não. Aquela dúvida, né? Dúvida, ela é semelhante à incredulidade, né? A incredulidade, ela já está ali quase no pé mesmo, né? Sem fé nenhuma. Estou indo para o culto, mas... Amém, vou lá... Canto, eu amo cantar, escuto os louvores, canto, adoro. Aí quando o pastor fala a palavra lá, eu já estou cansada, ele está falando tanto ali, mas meu filho não muda não, meu marido não muda, não, esse dinheiro não vai, né? Não adianta, não vai ter provisão, a minha saúde é assim mesmo, né? Aquela incredulidade, aquela indiferença, né? Aquela indiferença total. Ou aquela insegurança em meio à promessa, ou aquela ansiedade em meio à promessa, ou uma desesperança, que você já está perdendo tanta esperança, que você já não vê sentido em nada. Isso tudo, queridas, pode levar você à destruição. E quando leva você, leva todo mundo junto. Amém? Porque Deus tem um propósito. Se você está alicerçada, né, na sua casa, todos nós temos família. Se você mora numa casa, sua família mora lá, e se o alicerce estiver errado, vai cair a casa inteira. Amém? Ok? Então alguém tem que estar alicerçado verdadeiramente ali na palavra. E a palavra de Deus fala que Jesus deixou o Espírito Santo. Ele falou, eu vou e vou rogar ao Pai que Ele mande o Consolador, o Espírito Santo, que vai te ensinar todas as coisas. Ele vai te encorajar, Ele vai te fortalecer, Ele vai interceder por você. Então, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? E como você está? Eu quero perguntar para você nesta tarde. Você tem conseguido confiar nele? Ou você tem confiado em você? Nas suas habilidades? Como é que está você? Como está você nesta tarde? Em meio a tudo que Deus tem feito, em meio a tudo que Ele tem falado para você. Vamos agora para Lucas, capítulo 5.
O Senhor tem nos chamado a estarmos nesse alicerce perfeito. O Senhor tem nos chamado a irmos mais alto, voos mais alto, mais fundo, mais profundo. Amém? Lucas capítulo 5, nós vamos ler aqui um momento onde a palavra fala, né? A pesca maravilhosa, isso aqui. Então, Lucas capítulo 5 diz assim: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe o que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, Jesus disse: Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E para todos ele disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está me dizendo isto, vou lançar as redes. Amém? Vou lançar as redes. Sentar, vamos lá. Queridos, a pesca maravilhosa. Jesus estava aqui, a palavra de Deus fala que ele chegou, a multidão estava atrás dele, e ele chegou ali passando, e ele viu ali o mar, viu os barcos, ele entrou em um dos barcos, e um desses barcos era de Pedro, Simão Pedro. E ele entrou, eles foram um pouquinho mais para dentro do mar, e ali ele começou a falar a palavra e abençoar aquele povo, abençoar aquelas vidas. E de repente, né, no versículo, a palavra fala que tendo ele acabado de falar, ele falou para Simão, ele falou para todo o povo, e aí ele virou para Simão e falou: vá para onde as águas são mais fundas. Queridos, parece até uma loucura, né? Ele está ali ministrando, daqui a pouco ele fala: Simão, vai para as águas mais fundas. Queridas, isso é o que Deus quer trabalhar em nós. Amém? Ele quer trabalhar em nós, porque Ele conhece cada uma de nós. E Ele sabe, cada uma de nós temos a nossa personalidade. Personalidade é bênção, Deus nos deu a personalidade. Umas são impulsivas, né? Fala rápido, sem pensar. Outras, né, não pensa para falar e já vai, aquelas que são muito claras, objetivos, já vai, já fala. Aquela que é impulsiva já tem uma grande ideia rapidinho. Aquela que já quer falar logo, já fala, não pensa se vai destruir o outro ou não, já fala logo aquela palavra também, né? Aquela que não fala nada, mas dentro quer matar, né? Também. Cada uma tem uma personalidade, Deus fez. Mas isso, nós precisamos estar com essa personalidade em Deus, daquilo que nós estamos falando, estarmos alicerçadas em Deus. E aqui Jesus estava com aquele povo, com aquela multidão, falando, ensinando eles. Mas de repente ele olha para Simão e fala: Simão, vá para as águas mais profundas. O que tem a ver isso? Né? E ele depois fala, para Simão, ele diz: vá para as águas mais profundas. E aí ele fala, e para os outros, para os demais pescadores, lancem as redes para a pesca. Ele conhecia Simão. A palavra fala que Simão, ele era impulsivo. O que é ser impulsivo? Impulsivo é uma pessoa que reage sobre impulso no momento, de maneira, né, ela não pensa para falar, ela não reflete para falar. Ela é impulsiva. Simão era impulsivo. Sabe? Eu era uma pessoa impulsiva. Eu não pensava para falar. Ok? Isso faz parte da personalidade. E Simão era assim. Tanto que um dia Jesus estava com ele, eles ali, quem dizem que eu sou? Ele falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nossa, Simão, que tremendo, você tem uma revelação que veio do céu. E daqui 2, 3 minutinhos, Simão já estava falando: não, senhor, você não vai morrer. Ele falou: arreda-te, Satanás. Da mesma hora que ele recebeu a revelação do céu, num piscar de olho ele já estava carnal, já falando uma bobagem. Ele era isso, ok? E Jesus conhecia Simão, que ele era impulsivo. Quando Jesus falou com Simão, estava ali: Senhor, você não vai morrer, Senhor? Não, Simão, você não está entendendo. Pedro, né? Simão Pedro, você não está entendendo. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E aí, eu? Jamais! Nunca, jamais, Senhor, jamais. E aconteceu, porque Jesus conhecia ele. E os soldados vieram prender Jesus, e quando chegaram, ele catou a espada, cortou a orelha de um soldado. Jesus falou: Pedro,
Você acha que se eu e meu pai quisesse, eu não ia clamar para ele não ia enviar um exército de anjos aqui acabar com todos esses soldados, Pedro? Presta atenção, Pedro. Para de ser carnal. Para de ter posturas carnais. Pedro, você precisa ser espiritual. Então aqui, quando ele olhou para Pedro, ele falou assim: Pedro, vá para as águas mais fundas. Ele está nos dizendo, nessa pandemia, mulheres, vão para as águas mais profundas. Amém? Chega de ser essa mulher rasa, essa mulher que sabe, não sabe, sabe aquela coisa assim, né? Meia boca. Não. O Senhor chamou você para você estar de uma forma posicionada. Você tem autoridade do Senhor. Você pertence ao reino de Deus. Existem as coisas que você precisa realmente entender qual é a sua postura no reino de Deus. A sua postura como falar, a sua postura como se vestir, a sua postura como orar, a sua postura como uma mulher líder de algo que Deus tem para a sua vida. Amém? Liderar a sua casa, liderar o seu casamento, não mandar no seu marido. Liderar espiritualmente, você estar submissa ao que Deus ensinar você a respeito da sua casa, do seu esposo, dos seus filhos. O pastor, ele tinha um desenho, e aí fala, né, que tinha várias pessoas foram para um hotel muito chique, e esse hotel proporcionou lá um local, né, no navio, para que todos estivessem ali, e ao redor tinha muitos jacarés, mas não corria perigo nenhum. E todas aquelas pessoas dentro do navio, tranquilas, sossegadas. De repente, o dono, né, do hotel lá falou: gente, eu vou dar 10 milhões de reais para aquele que conseguir pular, passar pelos todos esses jacarés e chegar ali, né, no lugar sem dano nenhum. Vai ganhar 10 milhões de reais, quem pular e conseguir. Todo mundo quietinho, daqui a pouco um paf, pulou e o cara chegou lá, no lugar. E aí, quando ele chegou no hotel, né, o cara, parabéns, ele ganhou os 10 milhões de reais, né? Aí quando chegou no hotel, ele falou: amor do céu, misericórdia, amor, você nem sabe, eu não pulei não, alguém me empurrou, bem, alguém me empurrou. Ela falou: eu sei, fui eu. Eu te empurrei, né? Ok, gente? A mulher que vai empurrar a mulher para morrer não, tá, gente? Não vai matar o marido não, para o jacaré comer, né? Você vai impulsionar seu marido. O Senhor quer te ensinar, vai para as águas profundas. Como é que está seu marido? Você que é casada? Amém? Como ele está? Como está a vida dele com Deus? Porque é fácil a gente ver, né? E o Senhor quer que você continue sim. Mas como? Em oração, falando com o Senhor. Como você pode ajudar o seu marido para ele chegar no lugar que Deus tem para ele? Ah, pastora, pelo amor de Deus, não dou conta nem de mim. Você não está entendendo, não. Por isso que você tem que descobrir quem é você. E você precisa saber que você é uma mulher amada. Deus ama você, Deus confia em você. E Deus vai te ensinar. Amém? Deus vai te ensinar que você e seu marido são um, gente. Amém? Você e o marido são um. Porque é muito fácil nós vermos os defeitos do marido. Mas o Senhor Jesus, Ele vê os nossos defeitos, Ele fica falando para nós. Ele fica botando no jornal os nossos defeitos. Ele não colocou aqui para Pedro. Amém? Queridos, vocês que já leram a história da mulher samaritana, quantos maridos ela tinha? 6, ela já estava no 6º. E quando Jesus se deparou com ela, Ele falou para os discípulos: senta tudo aqui nesse poço aqui que vai chegar uma mulher que vocês não estão sabendo não. Ela é depravada. Nós vamos hoje desmascarar ela. Vamos acabar com ela hoje. Ela vai ter que decidir hoje. Foi assim? Jesus sentou, falou: estou com fome. Estou com fome, estou com fome. Aí eles foram buscar comida para Jesus. Ele ficou sozinho. A mulher chegou. Ele começou a conversar educadamente com ela, honrando ela, né? Começou a falar da vida dele, que ele era água viva, que ele mudaria todas as coisas, e com toda a educação, conversando, até que ela falou assim, conversando com ele, ele falou: chama lá o seu marido. E ela falou: eu não tenho marido. E esse que eu tenho, esse é o 6º homem, mas, né, eu já estou no 6º. E ele falou: realmente, você está falando a verdade. Amém? Ele não acabou com ela, ele não acabou. Amém, gente? Ele não fez isso com a mulher.
A mulher pecadora que eles pegaram de adultério, chegou lá, jogaram, Senhor, Ele falou assim, imunda, você não sabe não? Eu sou Jesus, eu que mudo, você tem que decidir agora, senão você vai morrer fulminada. Ele não falou assim, gente. Ele falou para ela, cadê os seus acusadores? E ela disse, foram todos embora. Ele falou, então, eu também não tenho nada para te acusar. Vá em paz e não peque mais. Amém? Deus ama você, Jesus, Ele te valoriza. Amém? Ele te valoriza. Não é tudo que você tem ouvido aí, da televisão, da mídia, da moda, do seu trabalho, nada. O Senhor que sabe a seu respeito. Ele valoriza você, então Ele quer que você entenda isso. Você precisa ir para águas mais profundas. E aqui no texto, além dele falar, Simão, vá para águas mais profundas. E para os outros ele falou, vão, lancem a rede. Por quê? Porque quando você vai para as águas mais profundas, você está à frente e você vai abençoar os demais. Porque Simão entendendo, os outros não precisavam ter tanto trabalho. E aí o Simão depois responde, mestre, nós passamos a noite inteira tentando pescar, ficamos esgotados, não tem um peixe, não pegamos nenhum. Mas como o Senhor está dizendo, nós vamos lançar. Eu vou, porque o Senhor está falando. Amém? Mais uma vez, Simão, impulsivo. Porque o Senhor, vá para as águas mais profundas. Ele não falou para ele, Simão, pega a rede, vai pescar. Vá para as águas mais profundas. Lancem as redes. E aí, quando ele disse, Senhor, nós já estamos cansados. Quando se fala para você ir para mais profundo, mais para perto de Deus, para você ler a palavra, para você orar, para você jejuar. Amém, queridas? E você vai falar, pastor, eu estou cansada. Já orei tanto, já jejuei tanto, já fiz isso, já fiz aquilo. Não mudou nada. Muito bem, parabéns para você. Mas agora eu estou dizendo para você, vamos de novo, porque vai dar certo. Amém? Nós não podemos perder a esperança, nós precisamos estar alicerçados no Senhor, queridas. Em nome de Jesus. Sara, foram 25 anos para ela gerar Isaac. Quanto tempo você está esperando? Ou você já desistiu? Ou você está aquela, pede, não pede, quer, desiste, quer, desiste, quer, desiste. Como que é isso? Amém? Nós precisamos irmos mais fundo e sermos persistentes, saber em quem nós temos crido, em quem você tem crido. Você tem crido nessa palavra? Senhor, sobre a tua palavra eu vou, eu obedeço. Amém, queridas? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a palavra fala que eles foram, eles pescaram, e depois, versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Por quê? Porque eles pescaram tanto peixe, pescaram de dia. Passaram a noite pescando, eles fizeram tudo o que eles sabiam fazer, todas as estratégias possíveis, mas quando Jesus falou, tudo mudou. E falando de onde eu comecei, você tem toda a estratégia de mulher que casou, de mãe, de irmã, de amiga, de professora, de profissional, seja o que for a sua estratégia. Mas o Senhor fala para você, você vai ter que ir na minha palavra. Amém? Na minha palavra. Como você está agindo dentro da sua casa? Está na palavra de Deus? Esse mais profundo é, porque quando ele viu o milagre, ele falou, Senhor, realmente, como eu sou pecador, como eu sou impulsivo, Pai, como eu sou menino, como eu sou insensato, né? Meu Pai, gente, muitas vezes nós queremos dar conselho para Deus, muitas vezes nós queremos mudar as pessoas. Você não muda ninguém, Deus não está chamando nenhuma de nós para mudar ninguém, quem muda é o Espírito Santo. Deus está chamando para que nós venhamos a ir mais profundo nele, e Ele vai te dar estratégia, Ele vai mostrar para você, porque do mesmo jeito que Ele ama você, Ele ama a sua família. Amém? Quantas mentiras o diabo tem colocado? Quantas e quantas mentiras, quanta cegueira ele tem colocado na nossa vida. E nós ficamos ali querendo ficar, coitado, né? Como eu falei, a personalidade.
Cada uma tem a personalidade. Esse cárcere mental, muitas vezes você age porque você viu a sua mãe agindo daquele jeito. Você viu o casamento da sua mãe, você viu como a sua mãe fazia com os seus filhos, com os filhos dela, perdão. Você via o seu pai e sua mãe como profissional. Então, você tem um espelho. E muitas vezes você tem agido. Nossa, às vezes a pessoa fala, nossa, você é a sua tia inteira. Você nem conviveu com a sua tia, você parece ela todinha com as suas ações. Né? Alguém já ouviu isso? Eu tenho uma tia que eu conheci ela, eu já estava casada, meus filhos grandes. E eu nunca vi ela na vida, só quando... E aí todo mundo fala, você parece toda a irmã do seu pai. Meu pai só tem uma irmã. Eram vários homens e uma irmã. E aí eu parecia, falei, meu Deus, quem será? E eu conheci minha tia guerreira, igual eu, poderosa, ela é da Universal, mulher guerreira de Deus, nada para ela. Amém? Mulher de fé, de fibra. Gostei de eu ser parecida com ela, gostei. Amém, queridas? Mulheres, muitas vezes você está enfrentando na sua casa, são coisas que lá de trás, às vezes do seu avô, do seu bisavô, coisas há 100 anos atrás, você não sabe. Quantas coisas. Às vezes, se você está aí, a sua mente está num cárcere, né, presa aí, porque alguma coisa na sua infância. Sua mãe teve que trabalhar tanto, e não ficou com você. O William e a Samela, o William, quando eu deixei ele na escola, a primeira vez ele tinha 4 anos. Fui com a mochila, querendo chorar, eu, né? Não ele. Ele pulando. E eu, será que eu deixo? Será que eu não deixo? Meu Deus. Ai, Jesus, suando frio. Abri lá, a professora chegou no portão, pegou o William, goodbye, nem tchau para a mãe. E eu lá, meu Deus. Aí fiquei olhando, ai, Jesus amado, ai, o que vai acontecer? Oh, meu, porque naquela época não tinha assim, adaptação, que a mãe pode entrar na escola para a criança adaptar, né? Hoje está assim, né? A criança vai para a escola, você fica lá para adaptar. Antigamente não tinha isso, não. Quase morri para deixar o William. O William, a Samela, coisa maravilhosa. Vai, Samela, vestidinha tal. Quando cheguei na porta da escola, já estava descabelada, a roupa virada. Não quero, mãe, eu não quero. E eu, ai, que bom que ela não quer. Porque o William queria, e a Samela não queria. Ai, meu Deus, deixa ou não deixa? Aí a... Ai, mãe, não me deixa, mãe. Oh, mãe. Eu, ai, tá, moça, amanhã eu trago ela, tá? Aí eu, olha, ela não quis. Mas, né? Cada um é um, gente. Fala a verdade aí, né? Agora, mas eu ficava em casa. Agora, se você está trabalhando fora, você é obrigado a deixar lá. E a criança berrando, você sai chorando, tudo. Mas tem que deixar. E hoje a maioria das crianças já fica bebezinha na creche. Então, imagine quantas situações, né? Quantas coisas isso marca, gente. Às vezes você pensa que não marca, mas marca muito. Então, existem muitas coisas que nos marcam, ok? Muitas coisas nos marcam. E nós precisamos buscar de Deus, vai mais profundo buscar de Deus, queridas. A sua liberdade para você não ficar discordando de Deus. De repente a tua mãe era uma guerreira, e era aquela luta, teu pai fala uma coisa, ela fala, não, mas não é assim não. Meus filhos têm direito, meus filhos têm que comer, meus filhos não sei o quê. E aí você é isso, você é aquela mulher que, né, tudo você questiona, não gosto, não concordo. Às vezes a sua mãe, você vendo ela trabalhar, se matar, fala, não, eu vou fazer muito mais que minha mãe trabalhava, e você pega aquela coisa, e você nem percebe que você é aquela mulher que questiona, que bate a boca, que vai decidindo, e vai, né, reganhando tudo. Tem que ser do jeito de Deus, queridas. Amém? Precisa ser do jeito de Deus. Calma, vai mais profundo, recebe a sua cura, em nome de Jesus. Há um alicerce perfeito em Deus para você. Amém? Às vezes você está carregando uma responsabilidade muito grande, porque você teve que carregar a responsabilidade quando você era criança. Amém? Mas agora você fala, Senhor, até hoje eu carreguei esse fardo, e parece que eu que vou carregar tudo nas minhas costas. Deus, eu preciso aprender com o Senhor. Eu preciso aprender, Senhor. Porque senão, queridas, a culpa, ela fica em cima de você, a vergonha, a humilhação. E além de ficar em cima de você, você quer resolver a vida dos outros. Você quer falar para os outros a verdade, para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu tio, para a pessoa da sua célula. E você vai chegando, querida, Deus, se Ele mandou, amém. Se Deus não mandou, você não pode falar nada. Amém? E nós estamos acostumados a falar. Porque nós vimos a nossa mãe falar, o nosso pai falar, né? Ali abrindo caminhos do jeito deles. E aí nós vamos pegando aquela postura, mas nós precisamos aprender a estar em Deus. A palavra dele é firme, é revelada, é verdadeira, é fiel. Mas precisa ser a palavra dele, não é a sua palavra. Amém? Não é a sua palavra. A minha mãe,
Desde quando ela casou, já falei para vocês, primeira noite, na madrugada lá da lua de mel, meu pai serviu ela com o cafezinho, a aguinha lá para ela lavar o rosto, tal. Meu pai sempre foi assim. E minhas irmãs que contam, e eu com 5 anos, 4 que eu lembro meu pai sempre trazendo as coisas para minha mãe, meu pai quer comprar os tecidos para fazer a roupa, meu pai sempre trazia alimento, minha mãe nunca saía. Eu sempre vi aquilo. E aí eu cresci como? Eu vou cuidar de mim. Que minha mãe não saía para nada, eu saía para tudo, mesmo tímida, eu era tímida, eu saí cedo para trabalhar, procurar serviço, e o Senhor me colocou, e eu fui-me embora, Não, porque dentro de mim eu queria ser o quê? O oposto da minha mãe. Ai, Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que põe eu para casar com o pastor Celso. Gente, negócio fantástico, amém? Porque aí eu vou não vai não. Amém? Não. Amor, não. E Deus me ensinou. Amém, queridas? Não é que Ele manda na minha vida. É que Ele trouxe equilíbrio para mim. Porque eu era desequilibrada. Eu era impulsiva. Amém? Aí eu queria fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Resolver tudo ao mesmo tempo. E Deus trouxe ele para trazer equilíbrio. Por quê? Porque a minha mãe ficava dentro de casa, só ali, cuidando daquele jeitinho. E eu, quem era meu espelho? Meu pai, que saía e mandava a brasa. Amém, mulheres? Mas a gente vai aprendendo, em nome de Jesus. O Senhor vai trabalhando. E aí eu louvo ao Senhor que Deus tem feito, Hoje eu vejo o William e a Cassandra, os dois trabalham juntos, os dois. Então, muita coisa que eu tive que aprender aos trancos e barranco, a Sandra e o William já estão à frente. Amém? Porque eu tive que aprender, eu decidi ir mais profundo. Nós precisamos aprender a ir mais fundo, mais profundas, mulheres. Amém? Se você é quieta, parada, não decide nada, o Senhor fala para você, vai mais profundo e aprenda comigo. O que eu tenho para você, para onde eu quero te levar dentro da sua família. E se você é aquela que você manda a brasa em tudo, você dá um jeitinho lá e manipula daqui, o Senhor fala para você, vai mais profundo em mim e pare e me ouça. Porque eu quero do meu jeito. Ah, pastora, mas Deus também é demais. Glória a Deus, Ele é demais mesmo. Ele é demais, gente. Deus é maravilhoso. Por isso, voltando ao versículo de Provérbios, capítulo 17. O início de um desentendimento. Então, chega de ter desentendimento com Deus. Amém? Chega de confusão com Deus. Chega de, Vamos mais profundas, mulheres. Vamos mais profundas. Em nome de Jesus. Muitas vezes seus filhos podem estar presos por causa de postura sua. Você fez o certo, você fez o correto, você guerreou, você trabalhou, você sustentou. Mas, sem entender, você agiu errado e lá os seus filhos estão se movimentando debaixo disso. Mas Deus, nesta tarde, fala... Eu tenho um tempo para você, Ele não está te acusando. Amém? Essa palavra não é para te acusar, não é para me acusar. Quando eu li isso aqui, Pedro falando, Senhor, eu só tenho o Senhor. Sobre a Tua palavra, Senhor, eu vou. Porque de mim mesmo eu não consegui nada. O Senhor quer dizer isso para você nesta tarde. De você mesmo, você não vai conseguir nada. Você não vai conseguir convencer ninguém. Amém? Nem a você mesma. De você mesma não vai. Mas é sobre a palavra dEle. A palavra dEle é a verdade. E Salmos, de número 119, versículo 89, diz assim, para sempre, Senhor, a Tua palavra está firmada nos céus. Mateus 24, 35 diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Amém, queridos? Em nome de Jesus, nós precisamos estar firmadas na palavra. Eu declaro sobre a sua vida, vá buscar do Senhor. O Espírito Santo vai te mostrar. Amém? Aonde é que está... Você está vivendo aí num cárcere mental. Aonde está aprisionada alguma emoção sua que você não está entendendo o propósito de Deus?
Aonde você está parada, que você olha, você vê o seu marido como inimigo, ou seus filhos como inimigo, ou as pessoas, você que é solteira, você vê a Bíblia como sua inimiga, né? A Bíblia como sua inimiga. Esses dias eu vi alguém falando assim, isso aqui não vale nada, isso aqui é uma coisa ridícula. Como é que essas pessoas, esses crentes, que fica tudo analfabeto, acreditando nisso, isso aqui é um livro qualquer. Mas eles fazem isso deles, a verdade deles, e quer que as pessoas vivam essa verdade. Gente, isso aqui é a verdade mais pura que existe. Amém? Isso aqui é o caminho, a verdade e a vida. Não o que está escrito, o que está revelado, que está vivo aqui dentro dessa palavra, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus. Amém? Que Ele tira o pecado do mundo. Jesus Cristo que é a luz do mundo. Jesus Cristo que é a paz que excede todo entendimento na nossa vida. Jesus Cristo que nos faz ter vida e vida em abundância. Jesus Cristo que nos ensina todas as coisas, que Ele faz com que tenhamos paz, além de tudo, e que Ele nos muda e Ele nos molda, amém? Porque eu sei quem eu era cega e agora eu vejo. Aquele cego, perguntaram para ele, quem é que te curou? Como é que foi isso? Ele falou, quem foi que me curou? Como foi? Eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Amém? Então, como que você mudou? Como que eu mudei? Você vai saber. A palavra, eu decidi entender a palavra, que a palavra é a verdade. Eu quero a palavra para a minha vida. Eu não vou mais andar em desentendimento com a palavra. Não vai funcionar, queridas. Não vai funcionar você andar em desentendimento da palavra. Não dá para você tentar acordos com a palavra. Porque ela está dizendo que é e ponto final. O que é errado e ponto final. Todas nós aprendemos, tivemos que, lutarmos para chegarmos até aqui. Mas a palavra, ela é a verdade. E ela quer nos moldar. Amém? Deus tem algo mais profundo, vá mais profundo. Quando você ir mais profunda, as outras pessoas serão abençoadas. Em nome de Jesus. Porque Deus te ama. Deus confia em você. Amém? Deus sabe para onde Ele quer te levar. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo, gente. Nós pegamos tanta coisa, confiamos em tanta coisa. Confie em Deus, porque Ele é fiel. Fecha os seus olhos, Vinícius. Põe a canção para mim. Fecha os seus olhos. Começa a falar com o Senhor. Em nome de Jesus. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se você tem a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre como você criar seus filhos, como você lidar com as suas finanças, como você pessoalmente, você tem tudo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é a verdade, ela é a verdade, ela é a verdade. Em nome de Jesus, nesta tarde, que você abra o seu coração. Começa a pedir perdão para Ele. Peça perdão para Ele a incredulidade. Peça perdão pela dúvida. Peça perdão pela indiferença. Peça perdão pela desesperança, pela insatisfação, pela tolice. Peça perdão para Ele e diga para Ele: Senhor, eu quero viver a Tua palavra. Eu quero viver a Tua palavra. Eu quero, Senhor, esse alicerce na minha vida. A Tua palavra é o alicerce perfeito. Oh, se temos a palavra, temos tudo. 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 Oh Senhor, Jesus é a palavra, Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. Oh Espírito Santo, conduz essas mulheres para viver a Tua verdade. Conduz essas mulheres para viver esta verdade. Nesta tarde, nesse início de noite, nós declaramos a mente delas liberta, uma mente sã, Senhor. Todo cárcere mental agora, seja quebrado em nome de Jesus. Seja quebrado em nome de Jesus. Senhor, aonde elas estavam presas, seja no ventre da mãe, seja, Senhor, no primeiro ano de vida, seja, Senhor, com 10 anos, seja, Senhor, quando jovem, oh Pai, seja qual for a fase da vida delas, onde a mente delas, Senhor, oh Pai, agiu
e prendeu, Pai, a vida delas. Nós declaramos, Senhor, agora em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha trazer essa liberdade, porque a Tua palavra fala, estais por firme na liberdade, com que Cristo te libertou, e não volte a ser prisioneira, não volte a ser prisioneira, não volte a ser prisioneira, oh, em nome de Jesus, ouça a voz de Deus, ouça a palavra de Deus, ouça a verdade de Deus. Nós declaramos nesta tarde a soberania de Deus, o discernimento, a sabedoria, a capacitação, a revelação, a graça abundante, a misericórdia, o amor dEle, a alegria dEle, a força dEle, a vida dEle sobre você, mulher, em nome de Jesus. Você tem a palavra, você tem a palavra, você tem a palavra, você tem tudo. Você pode, porque aqueles que estão no Senhor renovam suas forças, sobe como águia e não vão se cansar. Todo cansaço nesta tarde seja lançado por terra, que haja um vigor sobrenatural, um vigor emocional. Oh, aleluia! O Espírito do Senhor nesta tarde traz um vigor sobre a sua vida. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a força do Senhor, a força do Senhor, a força do Senhor, receba a força dEle, receba, oh, em nome de Jesus, a tua mente sã, a tua mente curada, que você não abra mão, em nome de Jesus, mas que você coloque a sua mente, oh, na mão do Senhor. Coloca a tua mão agora, coloca a tua mão na sua mente, e declare comigo, agora, Senhor, eu quero equilíbrio mental na Tua palavra, para a minha vida, em nome de Jesus. Eu quero viver o Teu propósito original para mim, porque eu tenho a Tua palavra, eu tenho a Tua verdade, eu tenho tudo, e eu vou viver esse tudo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, amém, de uma forma extraordinária, e que você possa ter conversas maravilhosas com o Espírito Santo, amém. Busca Ele, busca a verdade dEle, e que você entenda que o que Ele tem para você é o melhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus abençoe vocês, vão na paz do Senhor, aleluia.